Todos e a todas, seguidores do blog do Finfa, leitores e todos, estamos retomando a série de lives que estou realizando com diversos parlamentares, prefeitos, políticos em geral. E hoje o nosso convidado é o presidente do Partido Republicano de Pernambuco, o deputado federal Silvio Costa Filho. Silvio preside o Republicano aqui em Pernambuco, já foi vereador do Recife, deputado estadual, e hoje exerce seu primeiro mandato, um mandato com maestria. E nós vamos bater um papo com o nosso queridíssimo Silvinho. Eu quero mandar um abraço para meu amigo de infância, Paulo Nelson de Oliveira Júnior, lá nos Estados Unidos, em Boston, que está nos assistindo. Um abraço aí, Paulão. Um abraço aí também para o prefeito de Ingazeira e presidente do consórcio dos municípios do Alto Pajeú, Sim Pajeú, Luciano Torres. Silvinho é pontual, é britânico, já entrou aqui. Vamos aguardar para nós iniciarmos o nosso Partido Republicano também está aí. Sueli da Costa, o Brejinho está junto. Guardar aí o deputado Silvio Costa Filho entrar aí, que eu já aceitei ele aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Finfa. Você dá alegria de poder participar do seu bate-papo, da sua live. E desde já, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo em Pernambuco. Você hoje é uma referência da comunicação no nosso estado, né? Parabéns por toda essa caminhada. Muito obrigado, deputado. Prazer imenso é meu, da sua disponibilidade, nós batermos um papo aqui e nós conversarmos aqui sobre política. O senhor que é um jovem, como eu disse anteriormente, um jovem promissor da política de Pernambuco, e eu quero, de antemão, lhe agradecer por o senhor ter atendido o nosso pedido. Finfa, eu que lhe agradeço o privilégio da gente poder conversar na noite de hoje, né? Sempre que convidado, nós estaremos à sua disposição para nós conversarmos sobre esse momento que vive Pernambuco, que vive o Brasil, momento muito delicado que o país está vivendo, de crises institucionais, e é um momento da gente poder, mais do que nunca, estar dialogando com a imprensa, com a sociedade, e podendo, lá em Brasília, trabalhar pelos municípios e, sobretudo, pela sociedade pernambucana. Muito obrigado, deputado. Vamos lá. Eu queria, de antemão, já que o senhor fizesse uma avaliação do que o senhor achou ontem, do 7 de setembro, no Brasil todo. Olha, primeiro, é uma preocupação importante que a gente... Peço desculpa, que era o presidente da Câmara, Arthur Lira, que me mandou uma mensagem aqui agora, mas quero lamentar profundamente, né, o que nós assistimos ontem no nosso país. Infelizmente, o presidente Bolsonaro errando muito, errando na construção da agenda do diálogo institucional no Brasil. Ele poderia ontem, no 7 de setembro, dia da nossa independência, né, o Brasil sempre teve uma posição de vanguarda, de lutas libertárias, e o presidente poderia ter usado o seu pronunciamento, ou o dia de 7 de setembro, para levar, na minha avaliação, uma mensagem de esperança ao povo brasileiro. Infelizmente, nós não vimos na fala do presidente Bolsonaro nenhuma posição de solidariedade aos 600 mil brasileiros que perderam as suas vidas. Nós não ouvimos nenhuma mensagem do presidente em relação à crise sanitária que o Brasil ainda vive, com ações na área de vacinação. A gente não ouviu uma fala sobre a economia do Brasil. Além disso, a gente não viu também uma fala para o mercado nacional e para o mercado internacional.
Eu lamento profundamente com o que assistimos ontem. E com isso o Brasil só faz perder crises institucionais, um momento de crise sanitária, crise econômica, e com isso quem perde é o povo brasileiro. Ou seja, a Bolsa de Valores hoje teve uma queda de 3%. Nós tivemos hoje o aumento do dólar, o risco país aumentando. Então, o que é que está acontecendo, FIFA, hoje no Brasil? Uma situação extremamente preocupante. O Brasil tem uma crise econômica muito clara. Nós estamos tendo o aumento da taxa de juros no Brasil, né? Infelizmente, os juros aumentaram muito e isso inibe o investimento. A gente está tendo o aumento da inflação. Infelizmente, a inflação, que a meta era de 3,75%, já está em 9%. A gente está um gás de cozinha quase R$ 100, a gasolina R$ 6,50, o arroz, o feijão, a carne, os insumos básicos da cesta básica aumentaram mais de 35%, a carne aumentou mais de 50%, uma situação extremamente preocupante. E, paralelamente, a gente está tendo também a queda no investimento. Cada vez mais a gente está tendo menos investimentos no Brasil. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, estradas, investimentos que fazem com que a gente possa ter a geração de emprego e renda. E outro ponto é o risco fiscal do Brasil. Com isso, afugenta investimentos no Brasil, o mercado internacional cada vez mais distante do Brasil, porque ele não quer fazer investimentos, porque percebe um conjunto de crises institucionais, e acho que o momento agora seria de unir o Brasil, e não a gente está vendo todo esse tensionamento que a gente está vendo por parte do Bolsonaro. É só pegar a repercussão. Você tem 15%, 20%, 25% da população, tem aí a preferência por Bolsonaro, e é da democracia. Mas o que a gente percebe hoje é uma grande desaprovação popular, uma grande rejeição ao seu governo, e o que eu estou percebendo é que, infelizmente, a economia cada vez mais vai se prejudicar. E você sabe, FIFA, que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo Bolsa Família, eu defendo o ProUni, eu defendo o Pronatec, eu defendo Minha Casa Minha Vida, eu defendo Luz para Todos, o Brasil Sorridente. Todos esses programas são programas importantes para o Brasil, são fundamentais. Mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade para as pessoas. A gente só vê briga o tempo todo, crises e mais crises no país. A gente não vê uma nova universidade, a gente não vê um novo centro de tecnologia, a gente não vê um novo grande investimento no Brasil, o mercado internacional distante, os servidores públicos há 2 anos que não tem aumento, 14,8 milhões de desempregados, 11 milhões de desalentados que acordam diariamente sem saber o que vão se alimentar. A gente está tendo aí uma situação de quebradeira nas empresas brasileiras, a indústria caindo, o setor de serviços sendo prejudicado, o setor terciário. Então, nós estamos muito preocupados com o que a gente está vendo, FIFA, no Brasil atualmente. Deputado, eu lhe acompanho e sei da sua preocupação com a pauta municipalista. Eu queria que o senhor pontuasse aí sobre o Pacto Federativo e a PEC da sua autoria, a PEC 15, que fala sobre o reparcelamento das dívidas previdenciárias. Olha, FIFA, eu tive o privilégio, né? Você me acompanhou desde cedo. Eu fui o vereador mais jovem da história do Recife, né, da nossa capital, aos 21 anos de idade. Né? Eu estou na vida pública há mais de 15 anos. Né? Tive o privilégio de ser vereador do Recife, secretário de Estado, deputado estadual por 3 vezes, e tive o privilégio de, na última eleição, ter recebido a confiança de quase 110 mil pernambucanos que acreditaram no nosso trabalho. E eu sou um municipalista convicto. Eu entendo que o futuro do Brasil ele não está apenas
na União, em Brasília. Ele está, sobretudo, nos estados e nos municípios. Até porque são nos municípios, FINFA, que a sociedade vive. É onde a gente tem um problema da falta de saneamento, da falta da habitabilidade, é onde a gente tem um problema da falta do posto de saúde, da falta de uma creche que funciona, da falta de investimentos públicos em infraestrutura. Então, eu sou um municipalista convicto. E vou lhe dar um dado, que é um dado que chama atenção. Você sabe que antes da Constituição de 88, 60% do que se arrecadava no Brasil, eles ficavam nas mãos de estados e municípios e 40% nas mãos da União. Nesses últimos 30 anos, a pirâmide se inverteu. Hoje, FINFA, 60% dos recursos ficam nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. É por isso que a gente percebe os prefeitos aí com o pires na mão em Brasília, atrás de recursos para poder prover investimentos. A maioria dos 5.500 municípios do Brasil hoje, ele depende claramente do governo federal para poder fazer investimentos, porque muitas vezes a folha, o que entra de recursos na prefeitura, ele fica carimbado para pagar a folha de pessoal, de maneira que a gente tem trabalhado muito em defesa dos prefeitos de Pernambuco, do Brasil. É muito ruim você falar de si próprio, mas eu tive recentemente o privilégio de ter sido escolhido pela Confederação Nacional dos Municípios, pela CNM, está lá no site, como deputado federal do Brasil, que mais defende a pauta municipalista no Congresso Nacional. Isso, naturalmente, nos deixa muito felizes, mas aumenta a nossa responsabilidade do fortalecimento, FINFA, dos municípios de Pernambuco e do Brasil. Eu sou um municipalista convicto, porque eu entendo que é fundamental a gente ajudar as cidades de Pernambuco e do Brasil. Além da pauta municipalista, deputado, eu também lhe acompanhei e vi que o senhor foi participar de um encontro da UVB, né? A União dos Vereadores do Brasil. Isso, FINFA. Como você sabe, eu construí muitos amigos vereadores, né? E eu fui vereador do Recife e admiro demais, né, a atuação do vereador, né? Não só da capital, da região metropolitana, mas, sobretudo, do interior do Estado, né? O vereador ele tem um papel na sociedade, sobretudo para aqueles que mais precisam, é muito forte. Então, como eu tenho trabalhado em defesa do Pacto Federativo no Congresso Nacional, e tenho discutido algumas pautas municipalistas, né, na educação, na valorização dos professores, na valorização do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, né, a questão do piso salarial dos enfermeiros, que é fundamental, dos próprios agentes de saúde, que têm um papel social nos municípios importante. Então, eu tenho defendido muito a pauta municipalista. Então, fui convidado para participar do debate, né, na última semana, lá em Brasília, e tivemos uma boa conversa com mais de 1.000 vereadores de todo o Brasil, que tive a oportunidade de falar lá em Brasília. O senhor é um deputado presente, tem uma representatividade, além da questão partidária, tem uma representatividade, tanto lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, como no estado de Pernambuco, do qual eu sei. Como é que estão as ações e os investimentos através de emenda do senhor para Pernambuco? Olha, FINFA, primeiro fico muito à vontade, me chamo de você. Né? Eu já estou me sentindo mais velho, rapaz. Você chama de você. Até porque a Não, nossa Silvio, relação... mas é questão institucional. Não, mas a nossa relação nos deixa muito, muito à vontade. Segundo, FINFA, eu tive nesses últimos 3 anos, né, a oportunidade de mandar para Pernambuco mais de 200 milhões de reais. Né? Eu já encaminhei mais de 35 novas escolas aqui para o nosso estado. Né? Eu tive a oportunidade de encaminhar mais de 50 milhões de reais em investimentos em saúde, né? Mais de 50 milhões de reais em investimentos em infraestrutura, pavimentação, calçamento,
obras de requalificação de praças, estradas vicinais, entradas das cidades, né? Investimentos para a zona rural, porque você sabe, você que é do sertão do Pajeú, conhece bem o nosso sertão, a gente sabe a dificuldade do agricultor, do homem do campo, né? Você tem uma ideia, enfim, eu aprendi isso desde cedo, meu avô era cortador de cana, né? Trabalhou em algumas usinas aqui no nosso estado, e eu sei a dor, né, que ele sempre me relatava, de poder trabalhar no campo. Então, eu tenho esse compromisso como minha atuação lá em Brasília, apoiar entidades, associações, destinamos quase 65 novos tratores e retroescavadeiras aqui para o estado. Então, eu tenho procurado ajudar muito os municípios de Pernambuco, independente só dos republicanos. Você sabe, Finfa, que o nosso partido foi o partido que mais cresceu proporcionalmente em Pernambuco. Quando nós assumimos os republicanos, o nosso partido tinha 0 prefeitos, hoje o partido tem 15 prefeitos. O nosso grupo são 20 prefeitos que votam com a gente para deputado federal. Eu tenho procurado, independente daqueles que votam na gente, ajudar muitos municípios de Pernambuco. Quero até me colocar à disposição, aproveitando a audiência do seu blog, e me colocar à disposição de todos os prefeitos do estado de Pernambuco, né? Quero me colocar à disposição, de maneira que eu tenho procurado ajudar os municípios do nosso estado, porque eu só acredito na construção da cidadania, através do desenvolvimento e do crescimento econômico. A gente está precisando de emprego e renda. O Brasil, hoje, entre jovens de 16 a 25 anos, nós temos mais de 25% da população desempregada. Hoje a gente está vendo alto desemprego entre os idosos. A gente tem que voltar a fazer com que o Brasil volte a crescer, gerando emprego e renda, para a gente dar oportunidade. A juventude pernambucana e brasileira, ela precisa de oportunidade, e o emprego traz dignidade, traz felicidade para as pessoas. E é isso que eu tenho procurado pautar o nosso mandato no Congresso Nacional. O que é que o senhor pontua sobre a reforma tributária, deputado? Olha, eu acho que a reforma tributária ela traz avanços, né, em relação à questão do imposto de renda. Né? As pessoas que pagam o imposto de renda elas vão ter uma maior flexibilidade. Ela pensa em flexibilizar e simplificar mais o sistema tributário brasileiro. Eu sou um defensor do imposto único, né? Eu defendo o imposto único porque esse modelo existente hoje, os principais países desenvolvidos, né? A gente precisa simplificar, desburocratizar, unificar tributos, né? Eu sou contra qualquer tipo de aumento de impostos no Brasil, mas a gente precisa criar um bom ambiente tributário no país para fazer com que o investidor ele venha poder empreender no Brasil. Eu sou um defensor dessa agenda econômica, como também eu defendo que possa ser feito nesse momento um refis para ajudar as empresas nesse momento de crise. As empresas precisam recuperar a capacidade de investimento para poder naturalmente investir. Eu falava recentemente, Finfa, há 15 dias atrás, numa reunião que participei, com o presidente do Banco Central, o doutor Roberto Campos. E ele me deu um dado que eu não tinha essa informação. Você tem ideia, o mundo, Finfa, tem 13 bilhões de 13 trilhões de dólares, né, à procura de investimentos. O mundo está observando os principais países emergentes para querer trazer investimento. E na hora que traz investimento, portos, aeroportos, rodovias, estradas, petróleo e gás, saneamento, infraestrutura, investimentos na agricultura, tudo isso faz com que a válvula da economia cresça. Então, eu não acredito na retomada de uma sociedade brasileira feliz, uma sociedade melhorando a sua qualidade de vida,
se não for através, FIFA, do emprego para a população. Eu tenho pautado o nosso mandato na agenda do desenvolvimento econômico em Brasília. Deputado, hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. O senhor é pedagogo de formação. Como é que o senhor vê este dia aqui e a educação no Brasil atualmente? Olha, eu sou formado em pedagogia, eu não acredito na construção da cidadania se não for através da educação. A gente sabe que os dados educacionais de Pernambuco hoje são referências no Brasil. Nós tivemos a melhoria dos indicadores do IDEB, a gente tem aí hoje o reconhecimento nacional, mas a gente precisa avançar ainda mais na educação brasileira. O Brasil ainda tem uma baixa escolaridade do ponto de vista de conteúdo pedagógico. A gente precisa melhorar cada vez mais o ensino para os alunos, sobretudo em português e matemática. A gente precisa valorizar cada vez mais o professor, né? Tanto dando cursos de preparação, qualificação, quanto também melhorando a remuneração salarial. A gente precisa organizar as escolas, né, com mais equipamentos, com quadras poliesportivas, com centros de informática, com centros de estudo, com bibliotecas estruturadas, para a gente poder melhor formar o cidadão, porque a gente percebe que o Chile, né, como o Japão, entre outros países, eles só voltaram a se desenvolver depois que priorizaram a educação. Então, eu entendo que só através da educação, da participação da família na escola, é que a gente vai construir um país melhor. E eu tenho trabalhado muito lá em Brasília para trazer recursos que possam, de fato, investir na educação de Pernambuco. Deputado, agora vamos entrar agora na política estadual. E ensino integral, né, FIFA? O governo do Estado tem tentado ampliar o ensino integral, é muito importante, porque hoje cada vez mais as mães de família estão trabalhando, né? Então é preciso que seu filho fique manhã e à tarde nas escolas para que ele possa, de fato, melhorar a sua educação e o seu conteúdo pedagógico. Exatamente. E aqui no Pajeú, a maioria das escolas de tempo integral são destaque do estado de Pernambuco. Vale salientar isso. E o senhor sabe. E o Pajeú, né, é uma das regiões de Pernambuco onde mais filhos estão se formando na medicina, né? Então, proporcionalmente, o Pajeú é uma das regiões de Pernambuco onde tem mais jovens fazendo medicina no estado. Então, isso mostra que é uma região muito preparada e que se dedica, de fato, à educação. Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Mas eu pontuei aqui que a sua entrada na Frente Popular de Pernambuco aconteceu em abril de 2020. O senhor tem acompanhado agora, esse ano, toda a agenda do plano de retomada do governador Paulo Câmara. Silvinho hoje se sente confortável na Frente Popular? Olha, eu sempre estive, né, praticamente na Frente Popular, né? Você tem uma ideia, enquanto muitos estavam votando a Indy Mendonça Filho em 2006, né, naquele momento eu votei no senador Humberto Costa para governador e votei no segundo turno em Eduardo Campos, né? Votei em Eduardo Campos em 2006, em 2008 nós votamos no PT no Recife, depois votamos na reeleição do governador Eduardo Campos ao lado do senador Armando Monteiro, depois votei em Geraldo Júlio para prefeito do Recife. Quando chegou em 2014, eu votei em Armando, né, Monteiro para governador. Passei esses 4 anos afastado, fazendo oposição ao governador Paulo Câmara, mas sempre de forma muito respeitosa, né? Todos que me conhecem sabem que eu não faço política agredindo ninguém, eu faço política juntando as pessoas, discutindo as pautas importantes para o nosso Estado, dialogando e tentando construir pontes. E, através do prefeito João Campos, que é meu amigo pessoal,
eu votei em João para prefeito do Recife, o governador Paulo Câmara, todas as vezes que precisou da gente em Brasília, a gente, enquanto deputado federal, nós ajudamos a trazer recursos aqui para Pernambuco, me convidou para estar na Frente Popular e hoje nós temos uma relação muito boa e eu tenho procurado ajudar bastante o governo do Estado e ajudado, naturalmente, a gestão do Recife, como muitos prefeitos do PSB e de outros partidos. Então, a nossa história, né, ela é forjada nesse campo. Eu sou alguém de centro, né, e tenho um diálogo com a centro-esquerda, não é de hoje, já é desde quando eu entrei na vida pública. Eu era do movimento estudantil, eu fui presidente de diretório acadêmico, fui presidente de DCE, participei das militâncias jovens, né, ao lado de João Campos, ao lado de Marília, ao lado de muitos que militaram na juventude do estado de Pernambuco, né, ao lado de muita gente de outros partidos. Né. Então, assim, a gente sempre teve essa posição muito bem definida em relação à nossa posição política no Estado. É notório, deputado, que no meio jornalístico e no meio político, todos nós sabemos que o senhor, seu nome é vinculado para ser o senador na chapa, um dos postulantes ao Senado da chapa da Frente Popular. E, recentemente, eu até estranhei, até pela forma que o senhor faz política, da educação e do seu comportamento emocional, e me estranhou a declaração do presidente do Partido Progressista, Eduardo Monteiro, em relação ao senhor, dizendo que o senhor não chegou e já queria sentar na cadeira. Eu queria que o senhor falasse da questão da sua pré-candidatura ao Senado e dessa frase do colega Eduardo da Fonte. Olha, eu tenho muito respeito pelo deputado Eduardo da Fonte, né? Nós temos uma relação pessoal, né? Independente de política, nós sempre tivemos muito diálogo, né? Ele fez uma declaração que acha que a gente, por ter voltado a estar, né, com o João, com o PSB, acha que uma candidatura ao Senado, a qualquer cargo majoritário, seria sentar na janela, mas na hora certa nós vamos conversar com o deputado Eduardo da Fonte, presidente do PP, como a gente tem procurado dialogar com todos os presidentes de partidos, né? Já dizia Tancredo Neves que eleição majoritária, ela, FIFA, não depende de um desejo pessoal, ela depende de um conjunto de fatores. E eu quero até agradecer publicamente, aproveitando a audiência do seu programa, né, desse bate-papo, agradecer a todas as manifestações de apoio e de incentivo que a gente vem recebendo, desde o ex-prefeito, do prefeito, do empresário, de um micro e pequeno empresário, dos movimentos sociais, de sindicatos, de entidades, de associações, de deputados estaduais, deputados federais, de alguns presidentes de partidos que têm nos estimulado a poder disputar o Senado Federal. Entretanto, né, na hora certa, nós sentaremos à mesa com o governador Paulo Câmara e nós vamos aguardar quais são os critérios que serão apresentados para a escolha dos nomes majoritários. A Frente Popular tem muitos bons nomes que se apresentam, né? O deputado Eduardo da Fonte é um nome, o deputado André de Paula, que é meu amigo pessoal, nós temos uma relação muito boa, é um quadro extremamente qualificado, né? Alguém que faz política com muita seriedade, tenho muito respeito por ele. Nós temos que aguardar o movimento do Partido dos Trabalhadores, né? A gente tem que aguardar como vai ficar o cenário nacional e o cenário de Pernambuco. Mas eu quero, desde já, agradecer as manifestações de incentivo que a gente tem recebido por onde a gente anda, estimulado a gente a disputar. Entretanto, nós não temos pressa, né? Eu acho que 2022 nós vamos tratar na hora certa. A hora agora é de trabalhar para a gente poder ampliar as campanhas de vacinação no Brasil, ajudar o país, FIFA, nesse momento difícil que a gente está enfrentando hoje,
no nosso país, mas estou muito animado. Eu, nesses últimos 60 dias, né, com toda a ausência que eu venho tendo muitas vezes da família, dos filhos, não é fácil, né, porque muitas vezes a dor da gente não sai nos jornais, mas eu faço política porque gosto e porque acredito. Nós já visitamos mais de 45 cidades nesses últimos 60 dias. Acabando a live agora, eu estou indo pegar o carro, nós vamos dormir em Arco Verde, nós vamos chegar em Arco Verde agora de meia-noite, passar esses 2 dias lá cumprindo a agenda de visita aos municípios, porque é muito bom você estar conversando nas cidades, ouvindo as pessoas, conversando, dialogando, né? Porque é aquele ditado, quem ouve erra menos. Né? E acho que o Brasil precisa mais do que nunca de gente que faça política com seriedade, com compromisso, com respeito às pessoas e tenha a capacidade de unir a sociedade nesse momento de muita tensão, né? De desesperança, de descompromisso com o que a gente está vendo. Agora, eu acho que a gente precisa, né, independente de quem quer que seja, colocar um governador e também um senador proativo, né? Um senador que possa ajudar os municípios, que tenha diálogo com o setor produtivo, que discuta as regiões do nosso estado, o que é que a gente pode fazer pelo sertão do Pajeú, que tem um grande potencial na cultura e no setor de serviços, o que é que a gente pode fazer com a região do Araripe, que tem um grande potencial do ponto de vista do polo gesseiro, né? Além do setor terciário, a região do Itaparica, que tem um papel forte em relação à piscicultura, à pesca, além dos atrativos turísticos daquela região. Hoje, a região do São Francisco já é um polo importante de turismo, de fruticultura e um polo estudantil. A gente tem a Mata Norte aqui do nosso estado, que nós temos hoje a Fiat, e temos também um polo ceramista, que é um polo importante para a região. A Mata Sul, as usinas, a gente precisa estimular novas indústrias para a região da Mata Sul, né? Chechel, Água Preta, Palmares, entre outros, Cortês, entre outras cidades. A gente tem também a situação do turismo do nosso estado, ou seja, alguém que possa, de fato, lá no Senado Federal, representar Pernambuco com a agenda de desenvolvimento e que dialogue com a agenda. O Sertão Central, né, que é fundamental, e eu trabalho para que, de fato, a Transnordestina, né, a transposição do Rio São Francisco, tudo isso saia do papel, a duplicação da BR-232, de Arco Verde, a Serra Talhada, a duplicação é fundamental para o escoamento da produção, a BR-423, que liga São Caetano a Garanhuns, eu já tenho trabalhado bastante nessa direção, a duplicação da PS-60, que vai atender toda aquela região, o Arco Metropolitano, né, que é uma obra fundamental para a região metropolitana, de maneira que você possa ter alguém lá no Senado Federal que possa ter como prioridade, né, uma agenda que dialogue com a economia de Pernambuco, que possa ajudar os 8 anos o futuro governador de Pernambuco. Né? E eu digo sempre que meu projeto é o projeto do prefeito João Campos. O prefeito João Campos é um jovem extremamente preparado, FIFA, tem feito um belo trabalho, hoje é uma referência no Brasil na campanha de vacinação. Eu quero estar com o João Campos ao longo da minha vida pública. Eu sempre tive uma relação de muito carinho, de amizade com o ex-governador Eduardo Campos. Acho que João é alguém que pode, no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, realizar o sonho do ex-governador Eduardo Campos, que era, de fato, ser presidente da República. E eu quero ajudar João a poder realizar esse sonho, que o futuro é logo ali. Então, ele precisa acertar cada vez mais na gestão do Recife, e eu tenho certeza que, com a sua jovialidade, capacidade de trabalho, João tem um futuro muito grande, que vai dar muito orgulho ao povo de Pernambuco, e eu quero estar ao seu lado nessa caminhada. Na verdade, deputado, hoje o time de parlamentares jovens em Pernambuco é um time respeitado. Entre João, o senhor, Lucas Ramos, o Rodrigo Novaes, seu irmão, João Paulo, o filho de Heriberto. Tem um time aí que mostra
competência e credibilidade do Estado. Eu não tenho o hábito de mandar abraço nem ler mensagens aqui, mas duas me chamaram a atenção. Quem está mandando um abraço para o senhor é o prefeito da Engazeira, Luciano Torres, que está conosco. E o outro abraço, quem me pediu para fazer esse registro, é um amigo da família sua, de seu pai, de sua mãe, o professor Saulo Gomes. Saulo. Eles estão assistindo e Saulo fez questão de que eu dissesse isso ao senhor. Tá bom? Amigo, vamos lá. Primeiro, o Saulo faz parte da nossa história, está no nosso coração. Saulo é um amigo da família, uma referência para a gente. Luciano, que tem feito um bonito trabalho em Gazeira, e quero, quando ele for a Brasília, ver o que é que nós podemos fazer de investimentos, levando algum recurso lá para a cidade. O Luciano hoje é uma referência na região, e eu estou à disposição de todos os prefeitos da região, lá em Brasília, para dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, ajudar uma região tão importante para Pernambuco. Deputado, hoje o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e de Habitação é uma indicação sua, o Tomé França. Como é que o senhor vê a atuação do Tomé no governo Paulo Câmara? Olha, eu tive recentemente com o governador tem elogiado muito o trabalho de Tomé França, né? Tomé é alguém que faz política dialogando com toda a sociedade, é alguém que tem recebido muitos prefeitos e prefeitas na secretaria, ele tem dialogado permanente com o governador Paulo Câmara, ele está fazendo aí alguns investimentos ao lado do governo, do governador, em novos convênios para as cidades, né, praças, requalificação de vias, pavimentação, calçamento. Então, penso que está fazendo um bom trabalho e se soma ao time do governador para poder, de fato, entregar resultados ao povo de Pernambuco. A gente pegou 2 anos muito difíceis, 2 anos de paralisia, crise econômica, crise sanitária, um momento de muita tensão social, mas eu penso que nesse segundo semestre a economia tende do Estado a retomar, o governo do Estado lançou um programa na ordem de 5 bilhões de reais, é o maior investimento desde a época de Eduardo Campos e do presidente Lula no nosso Estado, lançou aí agora quase 1 bilhão de reais, só no Pajeú, no sertão do Pajeú, foram mais de 250 milhões, na região do Araripe, mais de 200 milhões, e tudo isso investimentos em pavimentação, entre outros investimentos. Então, eu acho que tudo isso tende a fazer com que o Estado de Pernambuco melhore e avance. Sabendo eu, e o senhor já falou anteriormente, do crescimento do republicano hoje no Estado. Aqui na nossa região, o senhor tem o apoio do prefeito da cidade de Brejinho, Gilson Bento, e da cidade de Betânia, Mário Flor. Inclusive, na outra semana, onde o senhor, que acompanha o plano de retomada do governador Paulo Câmara, estiveram inaugurando lá, na cidade de Brejinho, do qual eu estava. O que me chamou a atenção foi a declaração, deputado, do prefeito Gilson Bento. Por quê? Porque o Gilson Bento, ele hoje não faz parte, não apoia o governo Paulo Câmara. Mas ele disse uma frase que eu postei na minha coluna do outro dia e guardei ela aqui para o senhor pontuar. A frase que Gilson disse, o prefeito Gilson, é a seguinte: ao lado do deputado estadual Gustavo Gouveia e do lado do governador e de todos que estavam lá. Para onde o deputado Silvio Costa Filho for, eu irei. O senhor já está na Frente Popular. Quando é que o seu prefeito que lhe apoia e disse isso, vai anunciar definitivamente o apoio ao governo Paulo Câmara? Olha, Fim, foi muito boa pergunta, né? Você tem uma ideia, o nosso grupo hoje, nós temos um grupo de 20 prefeitos de mandato, de 22 ex-prefeitos, né, no estado de Pernambuco, e de muitas lideranças jovens no estado
que eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos, 3 anos, podem vir a ser prefeito, vice-prefeitos das suas cidades, né? Ou seja, a gente tem um time de muita gente séria, de muita gente competente, de muita gente trabalhadora nos municípios do nosso estado. Hoje a gente tem uma atuação em quase 80 municípios em Pernambuco, que a gente tem algum grupo na cidade. Agora, política não se faz com imposição, com mandonismo. Ninguém manda no voto de ninguém. Tudo é diálogo, é construção. Então, nosso desejo é que a gente possa trabalhar para que todo o nosso grupo, ao final, ele esteja ao lado da Frente Popular, né? Ele estará ao nosso lado, eles estarão ao nosso lado em 22, né? Naturalmente, são mais de 80, 100 líderes políticos, né? Você tem que dialogar com todos, tem que conversar, tem que ouvir, e a gente poder, naturalmente, na hora certa, avançar dentro de uma construção coletiva. E eu estou trabalhando nessa direção, tanto é que você ouviu o testemunho de Gilson Mal, o prefeito de Brejinho, ele declarando que em 22 estará ao nosso lado, ou seja, estará alinhado à Frente Popular. E na próxima semana a gente está tendo também novos prefeitos anunciando esse apoio, então eu tenho trabalhado muito nessa direção e eu não tenho dúvida que todos estarão ao nosso lado em 22. Deputado, eu Dúvida e já estou terminando. confiança. Porque essa declaração lá que o senhor viu já estava, foi mesmo naquele pôr do sol do Pajeú, quando o governador e o senhor chegou lá para inaugurar, e eu, como eu sei que ele não estava apoiando o governo de Pernambuco, me deixou, foi uma declaração, eu acho que firme e definitiva, estando ao seu lado. Não é isso? Mas tudo bem. É isso, Mas vamos lá. isso. E o governador ele tem muito apreço, rapaz. Eu vi lá o carinho que o governador lhe tratou, né, de forma respeitosa, admira seu trabalho. E isso já é um reconhecimento que você vem tendo no nosso estado, né? Então, isso é um ativo que você, de fato, construiu. Muito obrigado. Eu sei que o senhor vai viajar. Felizmente, amanhã eu não vou poder acompanhar lá na Itaíba, nos parques do Itaíba, Sertão. Pimirim, Najá, Pedra, Venturosa. Eu não vou poder, por ter compromissos aqui. Mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta ao senhor, que essa pergunta é minha. Entendeu? Todas são minhas, mas essa me chama a atenção. Caso Silvio Costa Filho seja escolhido candidato a senador na chapa da Frente Popular, seu pai, Silvio Costa, será candidato a deputado federal? Olha, FIFA, a gente não colocou, né, isso ainda no radar, né? A gente sabe que o Silvio diz em todo canto que o seu projeto é o nosso projeto, né? E, naturalmente, um projeto de construção coletiva. A gente, na hora certa, vai conversar com todos os prefeitos, ex-prefeitos, lideranças. Ninguém manda no voto de ninguém, mas a prioridade do nosso grupo, né, é sonhar em construir ao lado da Frente Popular, claramente, é a posição do Senado. Mas, como eu disse, nós não temos ansiedade. Se for necessário a não candidatura dentro de um projeto coletivo, eu tenho certeza que o Silvio Costa abdicaria dessa disputa, né? Até porque a gente tem que construir dialogando com todos. Eu vou conversar com todos os presidentes de partidos, nós vamos conversar com o governador Paulo Câmara, que é o líder e o condutor do processo, né? Mas isso é uma decisão que nós tomaremos na hora certa, né? O governador Paulo Câmara e muitos líderes da Frente Popular já sabem a nossa posição. Deputado, para finalizar, queria que o senhor já pontuou aí, mas o governador Paulo Câmara está tomando um rumo certo e hoje é uma realidade a malha viária do estado de Pernambuco, é isso? Sem dúvida. A secretária Fernanda Batista vem fazendo um bonito trabalho, né?
que tem o secretário da Casa Civil, Zé Neto. José Neto tem ajudado bastante, né, a coordenação do governo, né, nas ações prioritárias. E o que a gente observa é que a gente tem aí, claramente, a gente tem uma agenda muito forte, com investimentos de mais de R$ 1 bilhão de requalificação das nossas PEs, de nossas rodovias, e eu estou muito confiante que a gente vai tirar muita obra do papel, vai fazer muita pavimentação, muita reestruturação dessas estradas, porque a estrada a gente está lidando com desenvolvimento, né? E a gente precisa urgentemente cuidar da malha viária do nosso estado e, de fato, o governador está priorizando isso. É só pegar os últimos anúncios que foram feitos. Deputado, eu queria lhe agradecer a sua disponibilidade. Sei que o senhor está de saída agora para a cidade de Arco Verde. Queria lhe agradecer muito, viu? Dizer que me sinto lisonjeado de o senhor participar dessa conversa, dessa minha live. Dizer que sou um admirador do seu trabalho. Sim, e queria aqui que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais. Sim, eu quero mandar um abraço a todos, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse bate-papo à noite. Dizer que sempre que convidado nós estaremos à disposição. Vi alguns amigos aqui que falaram, né, meu amigo Simão, Alisson, Dufles, que se manifestou. Dufles Pires, Pires, meu primo. Que é uma referência para a gente. Quero saudar todos que nos acompanharam. Se eu não conseguir citar, não é desatenção, é porque de fato passa algumas vezes despercebido, né? Daniel, que entrou, Olímpio, entre outros, né? O próprio Daniel Tenório. Enfim, agradecer em nome deles a todas as cidades de Pernambuco e me colocar, afim, à sua disposição. Sempre que convidado, nós estaremos à disposição para conversar sobre Pernambuco, sobre o Brasil. Eu sou um otimista da minha essência, né? Eu digo sempre que acreditar no amanhã é a melhor forma de ser feliz, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais acreditar que só através do diálogo, da construção coletiva, né, da perseverança, a gente vai construir uma sociedade mais justa e mais solidária. Então, eu quero aproveitar o seu espaço, me colocar à disposição de todos. Sabemos o momento extremamente que vive o Brasil, mas já já nós vamos ter novas eleições e o povo brasileiro vai poder identificar quem é a melhor opção para vir disputar a presidência da República e que possa apresentar uma agenda de programa, de propostas, de ideias que façam com que o Brasil melhore. O momento é muito ruim. A Bolsa de Valores, como eu disse, caiu quase 4%. Isso diminui investimento, aumenta desemprego. E, enfim, é uma situação muito ruim que a gente está vivendo. Infelizmente, o que me preocupa é que muita gente hoje está formando opinião por WhatsApp, né? As pessoas cada vez menos têm lido, têm estudado, têm lido sobre economia, sobre o momento do Brasil. Isso é uma coisa preocupante. Hoje você pega um celular e já lê uma notícia, mesmo que fake news, já sai formando opinião. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que a nova geração e a sociedade ela precisa cada vez mais entender o que a gente está vivendo. O momento é de muita preocupação institucional, mas eu sou um democrata e quero me colocar mais outros. E estou muito confiante que a gente pode um novo caminho para o próximo. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa viagem, viu? Boa agenda. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, Silvio. FIFA, parabéns, um abraço a todos. Quando eu for, eu vou lhe visitar. Vamos lá, lhe espero. Tá bom, irmão. Um abraço. Um abraço, querido.